Fala pessoal, tudo bem? Tio da Química na área. Hoje eu vou dar sequência nessas aulas aí sobre ligações químicas. Então, se você não viu a aula sobre ligação iônica, ela vai estar num card aqui em cima, em algum lugar aí, passando para você. Vê essa aula primeiro e depois vem para covalente. Ou se você só quer saber a covalente, fica comigo, eu vou tentar te ajudar. Ligação iônica finalizada, agora a ligação covalente para a gente. A ligação covalente ela sempre vai acontecer com compartilhamento de elétrons. Essas bolinhas maiores que você está vendo passando aí, girando na sua tela, é o compartilhamento entre esse átomo amarelinho e esse átomo verdinho. Então ele está compartilhando aí um elétronzinho cada um, e isso classifica essa molécula então como uma ligação covalente. Já outras moléculas, como essa, por exemplo, que é o mesmo elemento químico, né, o hidrogênio, apesar dele estar na família dos metais, ele é um adotado ali da tabela, ele é um ametal, ele é classificado como um ametal. Então ele faz ligação covalente. Tá aqui o compartilhamento de elétrons deles também. Uma das características é que na ligação covalente tem polos. Então tem ligação que é polar, que a gente chama de covalente polar, e tem ligação que a gente chama de covalente apolar, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. As substâncias da ligação covalente, elas podem ser encontradas nos três estados físicos da matéria. O ponto de fusão e ebulição é inferior da ligação iônica. Para algumas substâncias são relativamente altos, para outras são relativamente baixos. A grande maioria dessas substâncias do tipo ligação covalente é isolante elétrico, e quando eles são sólidos, geralmente eles são sólidos e quebradiços. Então tá um exemplo aqui para vocês, o carvão, aquele carvão que a gente faz churrasco mesmo, ali é uma ligação covalente. As regras para montar aí as ligações continuam as mesmas, tá? Então é só rezar lá. Se você ainda não viu como é que reza essa parte da ligação iônica, é só voltar na aula anterior aí, que você vai conseguir pegar o esquema facinho. Como é que vai funcionar para ligação covalente ou ligação molecular? Eu sempre vou ter um elemento que é de uma família X e um outro elemento que é de uma família Y. Então eu coloquei dois exemplos aqui para vocês. O primeiro é o cara que é da família 5A se ligando com o elemento que é da família 7A. Então tem que ser 2A metais. Primeira coisa é essa. Como é que vai funcionar? Então a primeira coisa que você vai fazer é voltar lá naquela tabelinha que a gente passou na aula da ligação iônica, consultar ela, e aí você vai ver que quem for da família 5A tem uma carga de -3, justamente por causa da regra do octeto. Quem for da família 7A tem uma carga de -1. Então, o que eu vou fazer? Tudo que está no céu vai para o inferno, ao contrário, sem o sinal. Então, eu pego de cima, passo para baixo, ao contrário e sem o sinal. Esse 3 que estava aqui, ele vai vir aqui para baixo. Esse 1 que estava aqui vai vir para cá, a gente não precisa demonstrar. Então, se eu tiver uma ligação entre o elemento da família 5 e o da família 7, eu vou ter esta fórmula molecular. Então, XY3. Porém, seu professor deve ter passado para vocês um negócio chamado fórmula de Lewis, que é umas bolinhas, uns xizinhos em volta do elemento aí que você quiser. Então, como é que você vai montar isso sempre? Na fórmula de Lewis, você vai formar o menor número de pares possíveis com os elétrons que você tiver. Então, se o cara for da família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na última camada. Então, vamos supor que se eu quisesse distribuir 5 elétrons aqui, iria ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sempre uso essa sequência. Se ele for dar 6, coloco mais um ali. Se ele for dar 7, mais um ali. Por isso que quem é das famílias 5A só faz 3 ligações. Ele tem 3 elétrons livres. Quem é da 6 só faz 2 ligações, só tem 2 elétrons livres. Quem é da 7 só tem 1 elétron livre. Porém, quem é da 8 não faz a ligação porque não tem elétron livre. Ah, mas meu professor falou que tem a ligação covalente dativa que compartilha par de elétrons. Tudo bem, a gente vai ver quando a gente chegar na ligação covalente dativa. Então, lembra desse esqueminha aqui de você distribuir sempre começando aqui de cima. Aí você vai pro lado do direito, para baixo, o esquerdo, para cima, direita, para baixo, o esquerdo e assim vai. Vai ficar muito fácil se você fizer assim, porque você sempre vai formar o menor número de par possível. Vamos para a prática. Como é que vai funcionar? Vamos supor que eu tenho um elemento da família 5A e um elemento da família 7A e quero montar a ligação desses caras. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um elemento da família 5A, então vou colocar uma bolinha em volta dele só para representar o elemento mesmo. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, e aonde tiver elétrons livres, eu vou tentar formar par com o outro elemento. Coloquei o elemento da família 7A, coloquei a bolinha em volta dele para falar que é o elemento. Coloquei lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se você prestar bastante atenção, eu fiz essa ao contrário. Eu comecei aqui e vim para cá. Por que eu vim para cá? Para já formar esse parzinho aqui, ó. Então, eu posso começar formando esse par se eu quiser, porque esse par é que vai me dar mais trabalho para formar os outros pares depois. Então, depois que eu formei a única ligação que a família 7A fez, eu posso colocar os outros pares distribuídos aí.
em volta do átomo. Então vão ter 3 pares, ou seja, 6 elétrons, mais um elétron aqui, 7. E aí eu monto um retângulozinho em volta para falar que é a ligação. Seu professor deve juntar esses dois carinhas aqui, só que aqui no meio. Eu não gosto de fazer assim no começo, mas depois que você aprender a fazer, você pode fazer do jeito que você quiser. Vou colocar um outro elemento, porque lembra, é um elemento da família 5 e 3 da família 7. O Y é da 7, o X é da 5. Então já tinha montado aqui, eu posso escolher essa parte ou essa parte para encaixar meu novo elemento. Eu vou escolher esse cantinho aqui e vou encaixar direto o meu elétron aqui do lado. Na hora que eu fiz isso, eu ponho o meu novo elemento, ponho a bolinha lá em volta dele e distribuo meus 7 elétrons lá de novo. Só que lembra que eu não posso encaixar aqui, porque aqui já tem um parzinho. Então não forma um trisal na química, pelo menos. Depois monta aqui meu esquema e vou aqui para baixo. Monto de novo a mesma estrutura e monto a minha ligação. Depois a professora vai pedir para vocês fazerem um negócio chamado fórmula estrutural. Você vai pegar o mesmo desenho que você fez aqui, só que sem as bolinhas e xizinhos, você vai copiar aqui. Então, se você perceber, os dois são iguaizinhos. Qual que é o grande problema aí? Aonde a gente tem ligação, igual tá aqui essa partezinha amarela, você vai reproduzir, só que sem o x. Então, você vai colocar uma ligação para lá, uma para cá e uma para baixo. Pronto, acabou. Essa é a fórmula estrutural. Então, a fórmula de Lewis é a que tem os xizinhos e bolinhas, e a fórmula estrutural é a que tem apenas as ligações, os tracinhos. Então, aqui tá todo mundo fazendo ligação simples. Depois eu vou fazer o mesmo esquema, só que para um cara da família 4A e um cara da família 6A. Então, a primeira coisa que você vai montar lá é a fórmula molecular sempre deles. Se o cara da família 4 ele vai valer menos 4, se o cara da família 6 ele vai valer menos 2. Cruza esses caras sem as cargas, então vai ficar x2y4. Os números são simplificáveis entre si. Então, eu posso fazer o XY2. Como é que vai funcionar isso na fórmula de Lewis? Eu vou escolher alguém para começar, então eu vou escolher o cara da família 4A, coloco a bolinha em volta dele, se você quiser, e coloco os 4 elétrons que ele tem. Então, primeiro em cima, direita, embaixo, esquerda. Depois eu vou encaixar o elemento da família 6A em algum lugar aqui. Então, eu vou encaixar desse lado. Encaixei, coloquei a bolinha, já coloquei a minha ligação aqui, então já tenho uma ligação. Vou fazer outra ligação aqui em cima e vou encaixar os meus pares que sobrou aqui embaixo e aqui no canto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons para o cara da família 6A. Eu já tenho uma ligação aqui e uma ligação aqui em cima. Encaixo o outro elemento da 6A, porque a fórmula é XY2, aqui. Então ficou 6A, encaixa a bolinha, encaixa a ligação aqui no canto, encaixa a ligação aqui em cima. Não, né? Porque aqui em cima você já usou esse, então você não pode usar de novo. Colocar um par. Coloco um par aqui, coloco mais um elétron aqui, coloco mais um elétron aqui embaixo que vai fazer aquele parzinho aqui embaixo que eu quero. Então, por enquanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando um, encaixa aqui embaixo mesmo. Então, eu sempre vou formar os menores números de pares possíveis para os meus elementos. Então, onde eu vou ter ligação? A primeira vai ser aqui, a segunda vai ser aqui, terceira e quarta. Ah, mas sempre vai ser assim, a primeira ligação vai acontecer aqui? Não tem nem como a gente saber aonde acontece a primeira ligação, pelo menos por enquanto. Como é que vai ficar a fórmula estrutural? Copia lá, né? 4A, 6A, 6A, e aí você vai olhar o tanto de ligação que você fez. Uma ligação para cada um, igual apareceu aqui, ó, uma ligação para cada um, e depois ainda vai aparecer uma ligação aqui embaixo e outra aqui em cima. Então ficou uma ligação dupla e uma ligação dupla. Geralmente a gente não vai demonstrar assim para vocês, a gente vai demonstrar desta forma aqui. Então tá aqui, ó, o CO2, por exemplo, então o cara que é da família 4A, o cara que é da família 6A, tem umas duplas ligações aqui dentro. Então para as ligações químicas sempre vai ter esse sigma mais e esse sigma menos. Eu não gosto de usar isso. Então eu penso sempre como um cabinho de força. Seguinte, imagina que o hidrogênio é da família 1A e o cloro é da 7A. Quanto maior a família dele, mais forte. Então os elétrons tendem a sair do hidrogênio e ir para perto do cloro. Tendem a ir. Eles não vão, só tendem. Então o que acontece? É que o cloro tem mais força. Então existe uma força neste sentido do cloro. E aí essa molécula passa a ser polar. Ela passa a ter polo. A nuvem eletrônica dela está deslocada para esse lado do cloro. Porém, na ligação do CO2, o carbono dá 4, o oxigênio dá 6. Então a família maior ganha. Então o carbono perde um momento de polar para o oxigênio daqui. Só que isso também acontece do outro lado. Então tem uma seta para o oxigênio desse lado e uma seta para o oxigênio do outro lado. Essa molécula é apolar, ou seja, esse cabo de guerra anula esse cabo de guerra. Eu estou puxando em sentidos opostos, porém na mesma direção. Então, o que acontece aqui no caso da água? Se você montar a fórmula de Lewis para água, vai parecer muito com essa estrutura que está aqui, ó. Então, o que acontece aqui é o seguinte: sobrou um par de elétrons no átomo central, sobrou um par de elétrons no oxigênio. Ele vai empurrar essa ligação
para o mais longe que ele puder. O hidrogênio perde o momento dipolar dele lá para o oxigênio, e aí o que vai acontecer é que essa molécula passa a ser polar. Ah, então sempre que sobrar par de elétrons vai acontecer alguma coisa. Sim. No caso aqui do NH3, então quase que todo mundo que eu coloquei aqui, eu coloquei hidrogênio para ficar mais fácil, né? Eu vou ter o cara que é da família 5A, vai sobrar par de elétrons no átomo central, sobra um par, né? O cara da família 5, igual aquele exemplo que a gente fez da 5 com a 6, aqui é da 5 com a 1. Vai formar uma espécie de uma pirâmide aqui embaixo. E essa molécula também passa a ser polar. Então tem alguma coisa muito forte puxando três coisas mais fracas. Então tem um polo aqui para cima muito grande. Esse sigma mais, esse sigma menos, simples assim. Dúvidas, perguntas, manda aí nos comentários. Vocês sabem que eu fico sempre muito feliz quando vocês comentam os vídeos, curtem os vídeos e tal. Até a próxima. Abraço. Fui!